Olá, turminha. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter outra aula de da língua portuguesa, tá? Vamos estudar sobre crônicas. Olha só, crônica ela é um tipo de um texto literário caracterizado pela abordagem de fatos do cotidiano. O termo crônica é derivado do grego cronos, que significa tempo, tá? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas, tá? E então a crônica, ela é um texto literário que está presente nos jornais, nas revistas, né? E apresenta o quê? Fatos acontecidos no cotidiano. Por exemplo, tem crônicas sobre o coronavírus, que está abordando o assunto de uma maneira até que se torna assim interessante para a gente ler, até para vocês, tá? É, as principais características da crônica é o quê? Por que eu citei sobre o coronavírus? Porque vai estar escrito de uma maneira simples, vai ser um texto curto, tá? E trata abordagens que geralmente retrata temas contemporâneos, temas atuais, por exemplo, por isso que eu citei sobre o coronavírus, tá? Aqui eu coloquei algumas características de uma crônica. O uso de poucos personagens. Muitas vezes não tem nenhum personagem, não cita nomes de pessoas, tá? Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Ele vai colocar a opinião dele crítica, ele vai estar com algo criticando, porém, de uma maneira simples para a gente poder entender. Texto de fácil compreensão, curtos e objetivos. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Sempre vai ter um pouquinho de um humor para se tornar mais legal. E, gente, um dos maiores cronistas é Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor brasileiro. Só que as crônicas dele, ele vem com escritas em formas de poema, tá? Tanto é que aqui eu coloquei um exemplo de uma crônica para vocês. Ah, mas professora, poxa, por que não pegou do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos maiores escritores? Porque esse é um pouquinho mais complicado para vocês entenderem. Então, eu coloquei uma outra crônica, que é de um escritor também, o Antônio Prata, que está mais simples para vocês poderem entender. Então, eu quero que vocês leiam junto comigo, tá bom? As forças do além. Vez ou outra, abaixando para pegar uma cebola na gaveta da geladeira ou dando pisca para entrar na garagem, lembro-me dos discos que tive há muito tempo e há séculos não vejo. Saudoso me pergunto, onde foi parar aquele CD do Gil e aquele CD do Lowhead? E aquele outro, e outro e outro, onde estarão? Mistério. Como não costumo viajar muito, nem levar os CDs para fazer piquenique no parque, só posso pensar em duas explicações. Ou venho sendo sistematicamente roubado pela família e amigos mais próximos, que nos almoços de domingo esperam uma ida ao banheiro para surrupiar meu querido, meus querido compactos, ou estranhas forças do além vêm agindo em minha casa. Dado o caráter amistoso e leal das pessoas que me cercam, a única explicação lógica é a segunda: fantasmas, sacis, duendes, bruxas ou o boi da cara preta, que pega aquela criança que tem medo de careta. Vem roubando meus discos desde sempre. O pior é que não só os discos, meus brinquedos da infância, cadê? Terei jogado fora? Talvez em alguma terça-feira besta, saindo atrasado para o inglês, minha mãe tenha perguntado. O elevador já esperando no andar. Antônio, eu estou arrumando os armários. Dá uma olhada no que você quer que eu guarde. E eu apressado, mais preocupado com alguma banda de rock idiota ou com alguma garota que provavelmente me esnobava, tenha respondido: joga tudo fora, e batido a porta, de Antônio Prata. Aqui eu vou voltar para vocês poderem entender. O, o, ele queria o quê? A gente não sabe o nome do personagem aqui da história, porque geralmente não tem, né? Na crônica. Ele queria o quê? Ele queria saber onde estavam os CDs dele,
E depois ele até falou, e os brinquedos da infância dele? Então, ele queria, a única coisa que ele queria saber era dos CDs e dos brinquedos de infância. Só que vocês viram o quanto ele fantasiou, que se tornou uma historinha legal para ler, para fazer essa pergunta. Então, a crônica é isso. Ela vai tratar assuntos, vai abordar um determinado assunto, porém, ele vai fazer o quê? Uma literatura. Ele vai escrever um pouco mais, tá? Para poder se tornar legal. Só que no fundo ele queria só saber onde estava os CDs. Aí tanto é que ele coloca que ele achava que era a família, né, os amigos mais próximos. Mas aí ele falou que não, que aqui ó, como ele tinha amigos leais, pessoas que o cercavam ele, não poderia ser. Então ele achava que poderia ser o quê? Os fantasmas, né, as bruxas. Ou então, lá embaixo, ele até falou uma terceira opção. Às vezes a mãe até perguntou para ele, conversou, perguntou, e ele não se. Na hora que ele estava apressado, lá o elevador já estava até esperando ele no andar, e ele já estava atrasado para aula de inglês, e ele falou: joga tudo fora, né? E hoje é uma coisa que ele não lembra mais onde está. Né? O que foi feito na época. Isso é até uma realidade, e é uma realidade da nossa história, porque eu mesmo, se eu parar e pensar onde foi determinado cada brinquedo meu da infância que a gente deu, ou que minha mãe às vezes perguntou, não sei, a gente não consegue lembrar, tá? Na nossa história de vida pode ser, aqui ele citou um simples CD, mas pode existir outras coisas que dá para a gente montar uma crônica. E para montar uma crônica é como? Eu preciso o quê? Ler bastante, estudar bastante a língua portuguesa, escrever bastante, copiar bastantes textos, tá bom? Para eu poder começar a... E aprende como, gente? É fazendo o rascunho. Leio, não deu certo, não ficou legal. Passo para outro rascunho, tá bom? E as atividades de vocês vai ser fazer as páginas 28 até a 31, tá? Que é a interpretação do texto sobre a crônica, e depois a 36 e 37, que também é o mesmo assunto, tá? Dúvidas, a Pro tá à disposição, tá? Boa aula e até amanhã.